Continuando a nossa saga de ES6, eu vou criar uma outra pastinha, 34, e chamar aqui de Destructuring, ou desestruturação, tá? O nome em inglês, mas você vai ouvir muito em português aí chamando de desestruturação. Então, basicamente, o que é desestruturação? Por exemplo, eu tenho um array, const numbers, que tem aqui o número 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Se eu quisesse armazenar o nosso número 1, 2, 3 como primeira, segunda, terceira, quarta, quinta e sexta posição, eu teria que fazer o seguinte. Const primeira posição, pegaria o numbers na posição 0. Né? Vou copiar aqui mais algumas vezes. Aqui seria segunda, eu colocaria 1. Aqui eu colocaria terceira e aqui quarta. Beleza? Se eu desse um console.log aqui no primeira, segunda, terceira e quarta, olha só o que ele vai trazer para mim. Ele traz o 1, o 2, o 3 e o 4. Né? Mas isso aqui fica meio esquisito da gente trabalhar. Né? E não fica tão legal assim, porque fica muita repetição de código. Né? Numbers 0, numbers 1, numbers 2, numbers 3. Como que a gente poderia fazer para utilizar o nosso destructuring, que é a nossa desestruturação? Eu faria da seguinte maneira. Ó, const primeira, segunda, terceira. Terceira. De dentro de numbers. Se eu der um console.log aqui agora, primeira, segunda e terceira, olha só o que ele vai me trazer. Resumidamente, traz o 1, o 2 e o 3. Ah, Daniel, mas e o restante? Como é que eu faço para pegar? Aqui a gente vai já mesclar o nosso REST parameters, né? Então, vou colocar aqui resto. Se eu colocar aqui o console para resto, olha só o que vai ter dentro dele. O primeiro temos o número 1, 2, 3. E depois nós temos um array com 4, 5, 6. Então nós estamos mesclando desestruturação, que é retirar lá de dentro daquele nosso array, por exemplo. E também estamos mesclando com o REST parameters, né? Então, mesclando desestruturação com REST parameters. Mas a desestruturação não funciona somente com arrays, funciona também com objetos. Por exemplo, se eu tiver aqui desestruturação com objetos. Se eu tiver um objeto chamado person, que é uma pessoa, e tenho aqui name, Daniel, age, 31, city, presidente, prudente. Podemos pôr aqui também, acho que só isso tá bom, tá? O que eu vou fazer? Se eu quisesse pegar o nome, eu teria que fazer const myname igual a person.name. E assim por diante, né? Aí eu armazenaria essa informação. Mas para eu desestruturar, eu faço o seguinte, ó. Aqui em cima a gente abriu o colchete e passamos as informações que a gente queria, né? Só que aqui você está pegando as posições desse array. Então eu estou pegando a primeira. Se eu colocar aqui a primeira, mesmo que seja a primeira, colocar no lugar da segunda, olha só o que vai acontecer. O primeiro que ele vai trazer para mim é o 2, depois o 1, né? Porque o primeira não tem nada a ver vinculado com a posição. É só o nome da variável que a gente está criando, né? A posição da desestruturação que é o que importa, né? Então eu coloquei primeira aqui no começo porque faz sentido. Mas a ordem aqui é o que vai importar para você receber as informações de dentro de numbers, tá? Mas se eu quisesse pegar de dentro do objeto, eu faria o seguinte. Ó, abriria chaves igual a person. E aqui dentro eu poderia pegar as propriedades, por exemplo, name, city e o meu age. Olha só, console.log, name, city e age. Eu dou F5, olha só, traz Daniel, presidente prudente 31. E o interessante é que aqui a ordem não importa. Eu poderia fazer o... Opa, perdão, não é aqui em cima, não. Eu poderia pegar o age primeiro, e o city por último, e o name no meio, ele funcionaria da mesma maneira, porque aqui eu estou extraindo de dentro de um objeto que existe essas propriedades e colocando elas para fora. Estou extraindo de dentro do objeto.
Já aqui no array, a gente está pegando as posições dele e fazendo a desestruturação. Então é basicamente assim que a gente faz a desestruturação de objetos e também de arrays, né? Novamente, no array a gente pega a desestruturação das posições do array e do objeto a gente desestrutura baseado no nome das propriedades que tem dentro desse objeto.